Aula de língua portuguesa. Estaremos utilizando o livro Itororó, português do 3º ano, a partir da página 26, tá? Nós vamos usar a página 26 e página 27. Então, nós vamos falar sobre o uso do R, RR, S ou SS. A letra R pode representar dois sons diferentes. O brando, como em palavras, como por exemplo nas palavras arara, cravo, ou o som forte, né? Como na palavra raiva. A representação do som pode ser feita também com RR. Quando o som forte estiver entre duas vogais. O dígrafo RR, portanto, só aparece entre vogais e nunca inicia palavras. O som representado pelo R em final de sílaba, como em pardo ou comer, varia de acordo com a região do Brasil. Essa variação, pessoal, é no sentido assim. Algumas pessoas falam pardo, outros falam pardo, né? Ou aquele que fala pardo, né? Comer, comer, comer. Né? Então, cada um tem um jeito de falar. Então, de acordo com a região em que este mora, né? Esse som estará representado também de uma forma diferente, tá? Mas sempre com o mesmo significado. Vamos então para a nossa atividade. Número 1. Releia em voz alta as frases a seguir, prestando especial atenção às palavras em destaque. Então, vamos para a leitura da frase. Né? A leitura da frase está aqui, ó. Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro. Só que era o que mais gostava de fazer. Letra A. Qual é a única consoante que está presente em todas as palavras destacadas? Então, qual a consoante? A consoante que está presente em todas elas, né? É a consoante, né? Ou seja, a letra R. Letra B. O som representado por essa letra é igual em todas as palavras destacadas? Não, não é mesmo? Por que não? Porque na palavra proibia, olha só, proibia, né? Na palavra ruas, o som já tem, o R aqui já tem outro som, né? Na palavra fazer, olha só. Então, cada dessas palavras tem um som diferente, né? Na letra C. Organize no caderno as palavras destacadas em 2 grupos, de acordo com o som representado pela letra que elas têm em comum. Então, galerinha, no seu caderninho de língua portuguesa, vocês estarão colocando, né, esta atividade desta maneira aqui, ó. Vamos lá. Grupo 1. Vocês vão colocar as palavras proibia, era e fazer. Grupo 2. Ruas, bairro, fazer. Por que fazer está nos 2 grupos? Porque a palavra fazer pode estar tanto num grupo quanto no outro, dependendo da variedade linguística regional falada pelo aluno. É aquilo que eu havia acabado de falar, né? Eu mesma falo fazer.
Outras e muitas outras pessoas falam fazer, né? Fazer. Então, o som do R sai diferente. É por isso, tá bom? Então, coloquem desta forma aí que a professora exemplificou, ok? Número 2. Leia a frase, né? Releia, né? Sabia que a dona da casa proibia que andasse pelas ruas do bairro, só que era o que mais gostava de fazer. Estamos aqui relembrando a questão do textinho do cachorro Pix, tá? Não se esqueçam que é tudo ainda sobre o texto Pix. Letra A. Escreva as palavras que começam ou terminam com a letra S. Então, nesta frase, quais são as palavras que começam ou terminam com essa? Sabia, pelas, ruas, só e mais. Letra B. Quais das palavras que você escreveu tem S no final de sílaba? Então, quais são? As palavras pelas, ruas e mais. Letra C. O som representado pela letra S é o mesmo nas palavras que você encontrou? Sim, pessoal. Vejam só. O S, ele tem um sonzinho assim, ó, né? Ó, S. Então, vamos pronunciar as palavras novamente? Pelas ruas mais. Então, o S aí tem o mesmo som. Observação. A letra S representa o som S no início, né? E no final das palavras. E também no final das sílabas. Por quê, pessoal? Algumas palavras, às vezes, assim, algumas palavras que são escritas, né? Que estão escritas com S, às vezes tem o som de Z. Esse S aí possui o som de Z. Por isso, essa observação, que somente o S também, em alguns casos, no meio de vogais, né? No final de palavras ou no final de sílabas, vai ter o som S mesmo, tá? Não vai mudar. Vamos para a letra D. Escreva todas as palavras do trecho que tem a letra S. Então, aquele trechinho lá, né, da frase, quais são as palavras? Sabia, casa, andasse, pelas, ruas, só, mais e gostava. Letra E. Dessas palavras aí, galera, há alguma palavra que aparece com o dígrafo SS? Quais palavras ou qual palavra é escrita com SS? Sim. Qual é a palavra? A palavra é andasse, porque ela está escrita com 2 S, né? Com o dígrafo SS. Letra F. Há alguma palavra em que o S representa o som de Z? Qual? Releiam as palavras então acima. As palavras sabia, casa, andasse, pelas, ruas, só, mais e gostava. Qual delas possui o som de Z? É a palavra casa. Então, como eu disse, algumas palavras escritas com S possuem o som de Z. Nesse caso, o S aqui possui o som de Z. Na palavra casa, por exemplo. Uma observação, pessoal. O dígrafo SS representa o som S. Ele só aparece entre vogais e nunca inicia palavras. Tá? Então, SS não se inicia palavras, como também o dígrafo RR, tá? Que a gente não inicia palavras com 2 R's, ok? Mesmo tendo um som parecido. A letra S, então, representa o som Z quando aparece entre vogais. Em algumas situações, gente, a palavra está escrita com S, mas possui o som de Z, ok?
Número 3. Pix fazia o inverso do que a dona mandava. Letra A. A letra que aparece antes do S na palavra inverso. Então, nós temos inverso aqui. Então, a palavrinha que está antes, qual é? A palavra R, a letrinha R, né? A palavra destacada. Essa letra R, gente, ela é o quê? Vogal ou consoante? Ela é a letra R e letra R é consoante, porque as vogais são aquelas 5 irmãzinhas, né? A, E, I, O, U. O restante são todas consoantes. Letra B. Qual é o som representado pela letra S nesta palavra? Na palavra inverso. Qual é o som que representa o S? O som S mesmo, né, galera? Observação. Depois de consoante, o S representa o som S e nunca aparece dobrado. Então, nesse caso aqui, ó, depois de consoante, sempre será som de S mesmo, né? Não som de Z, por exemplo. Não vai acontecer nunca depois de consoante, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, mas vocês não se preocupem, assim, se não aprendeu ainda, porque essas regras a gente vai, com o tempo, a gente vai amadurecendo essas regras, a gente vai internalizando, tá? Isso depende muito da leitura, por isso que ler é importantíssimo, para que vocês estejam internalizando toda a aprendizagem de vocês. Tá? Então, leiam todo tipo de texto possível para que vocês consolidem aí, então, essa questão aí da língua portuguesa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Não se preocupem, acabei de falar, se você ainda ficou com dúvidas, tá? Porque isso nós vamos sanando com o tempo, ok? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, uma excelente semana a todos.